Bom, vamos continuar aqui com você este Acorda Vascão, né? Porque definitivamente o Vasco da Gama fecha com o Spinelli que acaba de desembarcar no Rio de Janeiro. E também tem algumas saídas confirmadas nessa barca, né? Do nosso Vascão. Ontem foi a vez do Fortaleza anunciar a contratação do ex-lateral direito do Vasco, o Paulinho. Fortaleza assinou, perdão, né, com o Paulinho um contrato até o final de 2030. Paulinho, cria da base Cruz Maltina, jogador que sempre foi visto na base como um grande talento, uma grande promessa, mas infelizmente não conseguiu ter no profissional o mesmo destaque e o Vasco negociou com o clube nordestino, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco fica com 50% do percentual dos direitos econômicos do jogador, Fortaleza fica com os outros 50% e o Fortaleza ainda será obrigado a pagar por mais 10% dos direitos econômicos do Paulinho, pelo valor de US$ 150 mil, algo em torno aí de R$ 800 mil, quando o Paulinho atingir 25 e 40 partidas. Então, Paulinho oficialmente contratado pelo Fortaleza. Vai fazer falta no Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? E falando de lateral direito, há algum tempinho que um lateral direito do Vasco da Gama chamado Paulo Henrique está de fora. Você lembra a última vez que o Paulo Henrique atuou com a camisa do Vasco da Gama? Eu não lembro não, amigo. Sinceramente, tem um bom tempo que o Vascaíno não vê o Paulo Henrique dentro das quatro linhas. Para você ter noção, a última partida do Paulo Henrique com a camisa do Vasco foi lá no dia 21 de janeiro, ou seja, quase 20 dias, no Clássico dos Milhões contra a equipe do Flamengo. De lá para cá, o Paulo Henrique não entrou em campo novamente, alegando dores aí na região do pé. Treinou normalmente ontem, fotos, imagens divulgadas pela Vasco TV. Podemos ver o Paulo Henrique realizando treinos de forma normal. E nessas últimas horas, né, nesses últimos dias, inclusive, vem surgindo muito forte, né, um rumor do Palmeiras pela contratação do Paulo Henrique. Já começou a se especular que essa ausência do Paulo Henrique na lista de relacionados pode ter total semelhança ou total razão, né, por uma ida do PH ao clube paulista. Nesse momento, porém, o que eu tenho de informação é que isso não existe. Não há nenhuma negociação, não há nada acontecendo entre Paulo Henrique e o Palmeiras. Mas há sim alguns clubes interessados na contratação do jogador. Inclusive, ontem, os amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram essa informação que três clubes, sendo dois dos Emirados Árabes, o Al Ain e o Al Nasr Dubai, e além deles um terceiro clube, cujo nome não foi revelado, demonstraram interesse na contratação do lateral direito Paulo Henrique. É importante lembrar que o PH hoje é um jogador de seleção brasileira, ou seja, um jogador valorizado no mercado do exterior. O Vasco, porém, não tem desejo em negociar o Paulo Henrique em um negócio, nenhuma negociação que não venha a ser interessante para o Cruz Maltino, principalmente pelo Vasco entender que sem grana não vai conseguir ter no mercado uma reposição à altura. Então o Vasco da Gama hoje não vê o Paulo Henrique como jogador negociável por valores baixos, apenas por valores altos. O atleta, infelizmente, teve essa lesão no pé, que o tirou dos últimos treinos e também das últimas partidas. Já treinou ontem normalmente, e a tendência é que no jogo desse próximo domingo contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, o PH já esteja à disposição. Tem um contrato longo com o Vasco até o final do ano que vem, uma multa rescisória aí que gira algo em torno de 10 milhões de euros. Então, para tirar o Paulo Henrique do Vasco, definitivamente será difícil. E falando nessa posição de lateral, né? Falando desse elenco de possíveis saídas, ontem tivemos até informações relacionadas a uma possível saída do Vitor Luiz para o Fortaleza. O que eu tenho a trazer a vocês é que até o momento, de acordo até com o amigo Vene Casagrande, Fortaleza não procurou o Vasco e o empresário também não foi procurado pelo clube nordestino. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas a situação do Vitor Luiz é essa, está fora dos planos completamente do técnico Fernando Diniz para 2026. É um jogador que o Vasco quer fazer negócio, mas não vem conseguindo liberar o atleta no mercado da bola. Outro jogador que também, além do PH, vem recebendo consultas do mercado de fora é o Cauã Barros. Nos últimos 3 dias, três clubes demonstraram interesse na contratação do Cauã Barros, tá? O AEK Atenas, da Grécia, e além também do Torino, da Itália, e o Galatasaray, da Turquia. Três clubes
demonstraram interesse na contratação do jogador de acordo com os amigos na torcida vascaínos, tá? Sendo que o AEK da Grécia colocou na mesa do Vasco uma proposta no valor de 5 milhões de euros, ao em torno de 30 milhões de reais pelo atleta. Ambas as propostas foram recusadas pela diretoria, que mantém uma postura bem firme, né? Entendendo a importância do Cauã Barros para o Vasco e principalmente para o esquema do técnico Fernando Diniz, tá? A diretoria vascaína mantém uma posição muito clara e convicta com relação ao Barros no mercado. Só vai abrir negociação pela venda do Cauã caso venha ser colocada na mesa do Cruz Maltino uma proposta compatível com o potencial esportivo e financeiro do jogador. Barros é um jogador jovem, um atleta que pode se desenvolver muito ainda dentro do Cruz Maltino. O Vasco, entendendo isso, não vai liberar o Cauã Barros por migalhas. 5 milhões de euros é um valor próximo a quase 30 milhões de reais. Pouquíssimo, né? O Vasco pagou, por exemplo, 30 milhões no Brenner, praticamente. Então, se for para vender, jogador jovem, com potencial, que nunca bateu ainda na Europa, ou seja, tem um potencial de desenvolvimento bem legal, vai ser por valores altos. 5 milhões de euros, o Vasco nem está sentando para conversar. Só que mesmo confiando em Cauã Barros, confiando em Thiago Mendes, a informação, o Vasco vai ao mercado à procura de um volante, tá? Até se o Hugo Moura ou o Tietê permanecerem no elenco, o Vasco está no mercado à procura de um jogador para a posição. O panorama inicial do Vasco apontava que o Vasco só avançaria para a contratação de um camisa 8 em caso, né, de uma saída ou do Tietê ou do Hugo Moura, mas nesse momento o panorama é outro. O Vasco está no mercado à procura de um volante independente da situação do Hugo Moura, independente da situação do Tietê, e exatamente por isso hoje até que o Alan é um nome que está aí na mesa da diretoria Cruz Maltino, é um nome que o Vasco negocia na janela de transferência. Seria um bom reforço? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Uma manhã, né, de sábado que chega para você bastante agitada, com chegada de Spinelli, possível saída, né, de PH, interesse do exterior por Cauã Barros, uma janela muito movimentada no nosso Vascão, e tudo isso você viu aqui nesse canal do Gigante Vasco, no nosso Acorda Vascão. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.